Oi, gente! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Aqui é a Ana Paula. Esse daqui é o canal da Ana Engenheira. Sou engenheira de produção. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o cotidiano de um engenheiro de produção. Mas antes, eu quero te pedir um grande favor. Se você gostar desse vídeo, não se esquece de dar o seu like e principalmente se inscreve no nosso canal. São muitas visualizações que o nosso material tem no dia a dia do canal, porém são baixíssimas as inscrições. E para que o nosso canal possa crescer e eu possa atender ainda com mais vídeos, é muito importante que você faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação e não se esqueça de deixar o seu like. Vambora! Oi, gente! Bem-vindos de volta ao canal da Ana Engenheira. Aqui é a Ana Paula e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o cotidiano de um engenheiro de produção. Tem vários questionamentos aqui no canal, sempre tem alguém me perguntando, me abordando a respeito de como que é o dia a dia desse profissional, o que esse profissional tem que enfrentar dentro do business, como são as atividades que esse profissional em geral executa, o que esse profissional, quais são os tipos de problemas que esse profissional encontra no dia a dia, né, de trabalho dele. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo hoje para explicar isso, até para deixar para quem está fazendo a faculdade de engenharia, quer seja qualquer engenharia, tá? Porque o que eu vou falar aqui é muito aplicável a qualquer cotidiano de um engenheiro, tá? Bom, a primeira característica do dia a dia de um profissional de engenharia, que eu entendo que é extremamente frustrante para quem acabou de sair da faculdade, é que o que você enfrenta no dia a dia da profissão é muito aquém daquilo que você estudou na faculdade e daquilo que você se especializou ou viu em cursos, etc. Tem até, se vocês forem ver, por exemplo, no LinkedIn, sempre tem alguma piadinha falando sobre isso, né? Que na faculdade você tem que resolver problemas complexos como a origem do mundo, e aí quando você vai realmente trabalhar, o que tá te esperando ali é praticamente um 2+2. É claro que isso é um exagero, né? Só para poder realmente enfatizar, mas é muito do que acontece no cotidiano de um profissional de engenharia qualquer. Um segundo ponto que um profissional de engenharia tem que lidar no seu cotidiano é em relação às ferramentas tecnológicas que ele necessita para executar o seu trabalho. Quando você vai ver, por exemplo, um escopo, um job description de alguma vaga de engenharia que você está querendo pleitear, quase sempre você vai ver ali uma descrição de conhecimentos de software ou de tecnologia que você precisa ter. Normalmente exigem que você saiba lidar com o Office 365, que já basicamente é de praxe, né? Como SAP, MS Project, ferramentas estatísticas, de modelagem, de simulação e etc. Só que quando você efetivamente passa na vaga e vai trabalhar, a única coisa que você realmente acaba usando 90% do seu tempo é o Excel. Por incrível que possa parecer. Existem várias dificuldades dentro do ambiente de trabalho, pode ser numa fábrica ou numa empresa, que está relacionado à homologação de softwares. Eu acho que eu já até falei isso aqui num outro vídeo, explicando que foi no Futuro da Engenharia de Produção, onde eu dou dicas a respeito de ferramentas para você utilizar no seu dia a dia sem que você fique preso àquilo que a empresa está te disponibilizando ali. Porque isso acontece demais na profissão do engenheiro. Um exemplo bem básico, AutoCAD. Os profissionais de engenharia usam muito o AutoCAD. Você acaba necessitando
ver um layout, eu não tô dizendo nem de você desenhar um layout não, tá, gente? Eu tô falando assim, às vezes um básico, você abrir a planta da empresa ou a planta de um armazém onde você vai armazenar os seus produtos ali, para você ver a capacidade que você tem de estocagem ou a área que você tem disponível, ou se você vai fazer alguma obra, alguma melhoria, alguma expansão. Você tem que saber abrir a estrutura ali, né, o layout dentro do AutoCAD e saber analisar como medir as cotas, como enxergar ali o que tem, o que não tem, aonde estão posicionadas as colunas, aonde fica ali o sistema de combate a incêndio. Tudo isso uma empresa deveria ter, né? Mas na prática é difícil você encontrar uma empresa em que ela tenha uma estrutura organizada dos layouts dela mesma. E aí o que acontece? O engenheiro vai precisar utilizar aquilo, vai precisar de uma informação de cota, de medida. Primeira coisa, ele já tem a dificuldade de encontrar o layout atualizado da empresa ou do local que ele quer ali de dentro da empresa. E a outra dificuldade é que o AutoCAD, ele tem uma licença. Essa licença é muito, muito cara. Acreditem, é muito cara. E para você usar essa licença, existe uma licença em nuvem e existe uma licença local na máquina, se eu não me engano. E isso é de departamento para departamento. Então, as amarrações que o sistema que o pessoal, a equipe de TI das empresas no geral fazem elas têm o seu cadastro, a sua função, a sua equipe, o seu departamento. Então, normalmente você é habilitado a utilizar aquilo que está liberado para o seu departamento. Então, aí você já tem um primeiro problema. Você não consegue utilizar o AutoCAD na sua máquina, você não consegue utilizar nem em nuvem. Você precisa, às vezes, pedir para um colega seu abrir na máquina dele para que você possa verificar ali as informações ou ele exportar aquilo dali em PDF para que você possa analisar as cotas. É brutal e é uma realidade do dia a dia de qualquer engenheiro. Então, uma dica que eu dou para todo mundo, para você que é engenheiro, você que já está trabalhando como engenheiro, que está se formando agora, seja versátil. Por isso que hoje em dia é muito importante que você aprenda linguagens de programação, um Python para você poder utilizar no Colab, porque são ferramentas que vão te ajudar no seu cotidiano, visto que aí é uma terceira característica do cotidiano de um engenheiro. Vão sempre ter estudos a respeito de N coisas que você precisa responder. E não necessariamente significa que esses estudos vão para frente. Vou dar um exemplo. O board de acionistas e gerentes, eles estão com um novo objetivo de lançar um produto novo que vai entrar naquela linha de produção. Então, quais são os custos que vai envolver a entrada desse novo produto? Quais são os recursos que você vai precisar contratar? Você precisa contratar mais recursos mesmo? Você precisa de mais equipamentos? Cabe esse produto dentro do seu armazém logístico? Como que vai ficar a questão de movimentação, o fluxo interno? Tem área para isso na borda de linha? Tudo isso você precisa responder e muitas vezes você vai precisar fazer análises que envolvem muitos dados para você elaborar cenários bem resumidos para levar para um comitê de validação, por exemplo, onde ficam lá os acionistas, os gerentes, e eles vão validar se aquele projeto vai para frente ou não. Ou seja, quase sempre um engenheiro trabalha com coisas que nem sequer chegam aí para frente. É muito comum você realizar estudos e aí depois não é aprovado. Cancela, mudou tudo, vai ter um cash conservation e isso não vai para frente. Não significa que esse conhecimento você não possa aplicar depois no seu dia a dia. Esse estudo que você fez não vai ser aplicado. Acaba que você aproveita muito do que você já fez ali para outras coisas, às vezes até estudos menores, mas é uma realidade.
E quando isso acontece, quase sempre os gestores que estão ali gerenciando os departamentos de engenharia ou equipes de engenharia, eles não têm aquela preocupação se você tem ferramentas que vão realmente te ajudar a calcular aquilo, a elaborar aquele cenário. Ferramentas estatísticas, ferramentas de desenho, eles não estão preocupados com isso. Quase sempre vão te pedir para você fazer um projeto, para você estabelecer os cenários e não vão te dar as ferramentas que você precisa. Logo, é importante que você saiba ser versátil, trabalhar com o que você tem e aquilo que você não tem, você ter uma saída para conseguir trabalhar isso, os dados, os números, para que você possa fazer um trabalho de excelência. Eu sei que isso é muito difícil, mas é a realidade do que acontece na maioria das empresas. É raríssimo você encontrar dentro de uma fábrica, por exemplo, disponibilizado dentro lá dos softwares disponíveis e homologados para as equipes, um software de estatística, por exemplo. É muito, muito raro. Um outro aspecto muito importante no cotidiano de um engenheiro é a questão das normas de segurança, normas regulamentadoras, né? E o convívio que você tem que ter com essas normas, não somente normas de segurança, mas normas de qualidade e de meio ambiente. Muitas pessoas saem, às vezes, da universidade achando que a disciplina de higiene e segurança do trabalho, você nunca vai esbarrar naquilo dali. Mas a realidade, ou até mesmo introdução ao direito, né, que tem a questão ali da legislação e tal. Porém, o que mais acontece no dia a dia de um profissional de engenharia é justamente ter que lidar com toda a parte regulatória, toda a parte de segurança, tudo aquilo que tá ali permeando o trabalho dele. Exemplo, você vai implementar uma nova tecnologia dentro da logística, você vai implementar um AGV, um Auto Guided Vehicle. Quais são as normas de segurança que foram estabelecidas pelo governo, né? Quais são o que a lei determina para a implementação daquele equipamento? Você tem norma local? Se você não tem norma local, qual é a norma que você pode utilizar? Você pode utilizar a norma europeia? Isso pode dar algum problema para a empresa onde você está implementando aquele equipamento? E se você parar para pensar como engenheiro, isso já faz parte da indústria 3.0 e a gente já está indo para 4.0. E ainda assim, as normas e leis não acompanham a velocidade com que as tecnologias e as exigências de mercado fazem das empresas. E tudo isso, você como engenheiro tem que estar atento. Você tem uma equipe que está trabalhando para você. Essa equipe vai fazer uma manutenção qualquer. A pessoa que está ali, ela tem as NRs, os cursos de NR estão atualizados. Você tem um técnico de segurança para te acompanhar e para acompanhar a equipe, garantir as ferramentas, que o local de trabalho é onde ele vai estar executando aquilo dali para você tá dentro das normas regulamentadoras. Você pretende implementar um armazém novo, você trabalha para uma empresa, uma distribuidora de produtos farmacêuticos. Você vai construir um prédio, um galpão, um centro de distribuição. Aonde você está construindo aquele centro de distribuição? Qual é o tipo de bioma que tem ali? O que o meio ambiente, qual é o meio ambiente onde você vai construir aquele complexo logístico, aquele centro de distribuição? Quais são as exigências que o CONAMA, o governo no geral, exige da empresa para garantir que não vai afetar o equilíbrio ecológico e sistêmico, a biodiversidade daquele local? Tudo isso você tem que saber.
tudo isso. E não só essa parte, mas também a parte de qualidade, o que determina uma ISO, quais são os procedimentos, quais são os processos. E quando você for executar o seu trabalho tem que estar baseado nisso, tem que estar de acordo com as normas regulamentadoras, as leis, a segurança e tudo isso. Mais um exemplo do dia a dia de um engenheiro. Quebrou um equipamento, você precisa mandar esse equipamento para ser consertado fora, já que não tem como você trazer uma equipe para fazer internamente dentro do seu estabelecimento. Logo, para você mandar esse equipamento para fora para ser consertado, você precisa emitir nota fiscal. Tem que ter uma nota fiscal de saída, tem que ter uma nota fiscal de entrada e você tem que estar constantemente trabalhando em conjunto com o pessoal do financeiro para garantir que essas notas fiscais não expiraram ou que foi dado a baixa corretamente. Quando você vai receber algum produto dentro da empresa, se você está trabalhando com projetos e você está comprando algum material ou alguma matéria-prima, tem que vir com a nota fiscal, e aí você tem que fazer a baixa dessa nota fiscal no sistema, e não só da baixa sistêmica. Você também tem que saber qual é a classe de cada uma dessas matérias-primas ou materiais ou equipamentos para informar o pessoal do financeiro, para que o pessoal do financeiro possa aplicar as deduções fiscais específicas de cada uma daqueles materiais que você está discriminando na sua nota fiscal. Porque muitas vezes a empresa e a indústria, elas têm acordos fiscais com os governos do estado, onde elas recebem incentivos, onde elas podem deduzir certos impostos. E quando você, como engenheiro, vai comprar alguma coisa, vai projetar alguma coisa ou implementar alguma coisa dentro do seu trabalho, você tem que estar em parceria com o pessoal do financeiro para que a empresa possa garantir que está realmente atendendo ao compliance, atendendo ao que foi firmado, acordado com o governo, com as leis, com os tributos, com a parte de fiscalização. Ou seja, não é só, o cotidiano de um engenheiro não se trata somente de resolver problemas e aplicar tecnologias. Essa parte é uma parte até bem pequena dentro do dia a dia de um profissional de engenharia. Antes que você saiba sim tudo isso, pois você pode acabar entrando em uma situação perigosa, onde você pode perder o seu registro como profissional de engenharia. Se você não assistiu o meu vídeo falando sobre a ilegalidade na profissão de engenharia, eu te recomendo fortemente que você assista, porque o que tem de profissional de engenheiro hoje em dia na ilegalidade, porque simplesmente não sabe das leis, é muito, muito grande o risco que esses profissionais estão correndo de perderem o seu registro. Então é muito importante ser cauteloso dentro da profissão de engenharia, estar com seu registro sempre ativo, não importa a atividade que você esteja executando, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui no canal, que em breve eu vou estar trazendo novos vídeos aqui e respondendo a pergunta de vocês. Muito obrigada!